Então, bom dia a todos mais uma vez. A gente vai falar hoje sobre transformadores. Na verdade, a gente vai fazer uma revisão de transformadores, né? A pedido aí de alguns alunos, de alguns aspirantes aí, de alguns quartos, pedido para fazer uma revisão. E tem quarto que já viu esse slide aqui pela segunda vez, mas vocês vão ver aí pela primeira vez, eu acredito, essa revisão, e a gente vai abordar alguns pontos muito importantes. Alguns pontos muito importantes. Então imagine, esse aqui é o transformador que a maioria de vocês vê na rua. São um transformador aéreo, né? Que está aí na maioria dos bairros, né? Aqui na Zona Sul ele é mais subterrâneo, mas em alguns bairros ele é uma subestação aérea, né? Trata-se de uma subestação aérea. Então esse transformador aqui, normalmente, ele transforma 13,8 kV, 13.800 volts, né? Tá vendo aqui as bobinas? Três bobinas aqui de alta, são três linhas, três bobinas de alta, e vai sair daqui 4 fios, que é o que vai passar naquele fio mais baixo, que passa próximo já a nós que caminhamos nas ruas, tá? Aqueles 4 fios. Não tão baixo assim, né? Mas passam relativamente mais baixo. Um sistema trifásico com 4 fios, o que sai do transformador. Então esse transformador é um transformador delta Y. É um transformador delta Y, tá bom? E a gente vai iniciar a aula fazendo a ligação desse delta Y a nível de já prática, né? De vocês já praticarem e se aprofundarem no assunto, aprendendo aí o necessário. Então, para eu ligar, esse aqui é o delta, são as bobinas do delta, né? E aqui as bobinas do Y. Isso aqui está aqui dentro do transformador, tá? Que é a carcaça dele, a gente consegue ver. Então, vou ligar, aqui eu vou chamar o A, B e o C. Então, aqui eu vou ligar esse com esse, porque eu tenho uma bobina no delta AB, eu tenho outra bobina no delta chamada BC, e tenho uma outra bobina no delta chamada CA. Então aqui eu fiz um triângulo. Aqui eu fiz um triângulo, né? Nessa bobina tá AB, nessa bobina tá AB, nessa bobina tá BC e nessa bobina tá CA. É um triângulo, uma maneira de ligar um triângulo, tá bom? E aqui vem da rua, né, ó. E os fiozinhos vêm, ó. A, B, C, tá bom? Aqui é um Y, então o Y tem um ponto comum, que é o neutro. Então aqui eu ligo aqui nesse ponto comum, né? Ponto comum, que é a tensão fase neutro. E aqui vai, ó, as outras linhas. Pode sair 3 fios, ou pode sair o 4 fios. 4 fios, né? Que é o próprio que você aterra. E esse fio aqui pode sair esse 4 fios. Tá bom? Então são as 3 fases. Aqui eu vou chamar de A', B', C'. Tá? E aqui o ponto
neutro. Aqui o ponto neutro. No caso aqui eu botei o neutro aterrado, tá bom? Eu aterrei o neutro aqui. Então, sistema 4 fios. Então, o que acontece? Essa tensão daqui para cá, AB, que é a mesma na bobina, 13.800 volts. E aqui, a tensão de linha é 220. Falando no Rio de Janeiro, tá? 220 volts. E essa tensão aqui em cima da bobina é o quanto? Aproximadamente 220 sobre raiz de 3. Deixa eu calcular rapidamente aqui. 220 dividido por raiz de 3, 127 volts, né? 127 volts. Então é isso aí que os transformadores de rua fazem, né? Em termos de circuitos elétricos. Claro que tem toda uma outra parte aí de isolamento, né? De fabricação, refrigeração, que a gente não vai falar ao longo desse nosso curso. Cabendo aí quando vocês estiverem no terceiro ano, aprender isso. Mas de uma linha geral é isso aqui, tá? Então vocês têm que entender isso aqui, ó. Tem que entender essa ligação aqui e tem que entender essa ligação aqui. O objetivo da aula hoje é entender as ligações de um transformador trifásico. Vamos falar agora do transformador ideal, né? Transformador ideal. Ele tem a corrente de magnetização desprezível, permeabilidade magnética infinita, ou seja, relutância do circuito magnético zero. O que isso quer dizer? Que toda a minha força magnetomotriz do primário ela é igual à do secundário, né? Vocês estudaram isso aí em algum momento. Força magnetomotriz do primário é N1, número de espiras vezes a corrente do primário, é igual ao número de espiras vezes a corrente do secundário. Tá? Não há relutância no circuito. Também não há perdas ômicas, não há fluxo de espécie, é um transformador ideal, né? Não há perdas no núcleo. Resumindo, toda a potência do primário fornecida no primário vai ser igual à potência recebida pela carga no secundário. Tá bom? Vai ser a potência recebida pela carga no secundário. Então, isso aí é as características de um transformador ideal. E nós só vamos trabalhar no nosso curso aqui com o transformador ideal. Bom, vamos relembrar o princípio de funcionamento de um transformador ideal. Eu aplico essa bobina aqui ligada à fonte. Nós dizemos que é o primary wind, né? Bobina do primário. E o secondary wind. Não me perdoando aí pelo inglês, mas foi o que a gente ouviu naquela videoaula, né? Que nós assistimos. Aqui é o core, o núcleo, né? O núcleo. Então, essa bobina aqui do primário, ela está ligada a essa fonte AC que vai ser aplicada. Né? Nós vimos também, se for uma fonte CC, não vai rolar nada, porque ela não vai ser capaz de produzir o quê? Variação de fluxo. Então tem que ser uma fonte AC, porque a fonte AC produz variação de fluxo. E aqui é o secundário, onde é aplicada a carga. Quando não há carga no secundário, eu digo que o secundário está o quê? A vazio. O secundário está vazio. O secundário está sem carga. Tá bom? Então, só relembrando o funcionamento, quando eu aplico uma tensão no primário, né? Vai circular aqui uma corrente. Essa corrente vai produzir um fluxo no sentido da regra da mão direita, tá? Esse fluxo produzido, né, é um fluxo variante no tempo, por isso que eu tenho o E1
Quem é o E1? Tensão induzida, vai surgir uma tensão induzida, cujo valor é N1 vezes variação do fluxo no tempo. Então, vai surgir uma tensão induzida aqui nessa bobina do primário, ok? Por quê? Porque aqui vai fluir um fluxo, aqui vai fluir um fluxo magnético. Aqui flui um fluxo magnético. Então, o fluxo vai fluir para cá, aqui ele gerou uma tensão induzida, o fluxo vai circular aqui pelo circuito ferro-magnético do core, vai passar por aqui, aqui ele vai induzir uma tensão E2, vai induzir uma tensão E2, que é proporcional ao N2 de fluxo dt. Tá bom? De forma que é 1 sobre E2, se eu dividir esse por esse, eu tenho E1 sobre E2 é igual a N1 sobre N2, tá bom? Olha, o E1 é o próprio V1 e o E2 é o próprio V2. Então, V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2, tá bom? E a relação entre as correntes, como é que eu acho? Que toda força magnetomotriz, aqui ó, produzida no primário, é igual à força magnetomotriz produzida no secundário. Então, eu tenho que N1 e 1 é igual a N2 e 2. Tá bom? De forma que eu tenho I1 sobre 2 igual a N2 sobre N1. Opa! N2 sobre N1. Normalmente, a gente chama esse fator N1 sobre N2 de uma constante. A gente chama de A. Tá? A. Então, se aqui é A, aqui é 1 sobre A. Tá bom? Então, é isso aqui, essa maneira simples que a gente vai se fixar para entender transformadores. É claro que existem outros detalhes aí, tá? Existem outros detalhes aí que a gente não está falando aqui agora. Mas a termos desse curso, isso aqui basta. Basta esse entendimento para que as questões propostas sejam resolvidas. Então, aqui o resumo das expressões úteis de tensão em corrente. Nós já falamos sobre essa. Falamos sobre a corrente, falamos sobre a tensão. Né? Lembrando aí que uma outra maneira de achar a relação da corrente é fazendo que a potência do primário, V1 e 1, é igual a V2 e 2. Tá bom? Como você tem o V1, V2, isso aqui é igual ao A, então eu tenho aqui que isso aqui é igual a I2 sobre I1, né? I2 sobre 1. Aqui eu falei I1 sobre I2 é 1 sobre A. Logo, I2 sobre I1 é igual a A. Então, é uma outra maneira de você achar a relação entre as correntes do primário e do secundário, né? O I2 é a corrente do secundário e o I1 é a corrente do primário, tá? Essa tensão V2 é a tensão do secundário, V2 é a tensão do secundário e V1 é a tensão do primário. Agora vamos falar um pouco de impedância, que foi o pedido de uma aspirante aí que fez essa pergunta ontem. Alguém fez essa pergunta aí ontem. Ficou com dúvida como é essa questão da impedância do primário, vista do primário, e impedância vista do secundário. Então, o conceito é relativamente simples,
Tá? Então está aqui a figurinha de novo, lembrando que essas duas barras paralelas significa que aqui é um núcleo ferromagnético. Em vez de eu desenhar um núcleo, eu represento com essas duas barras. Aqui é a relação de espiras do primário, a relação de espiras do secundário. Força induzida é 1, tensão induzida é 2, né? Então, o conceito de impedância vista do primário, vista da fonte, qual é? É como se eu colocasse aqui, ver se eu consigo botar isso aqui, colocasse aqui um olho. Vamos colocar aqui um olho, ó. Alguém olhando daqui, ó. Alguém olhando daqui. O que é que esse camarada que está aqui no primário está vendo, né? E olha, ele vai ver V1 sobre I1. A impedância vista do primário é o V1 sobre I1. Então, o que ele vai ver? Ele vê V1 sobre I1. Tá bom? Esse é o conceito. O que é que esse camarada aqui está vendo no secundário? V2 sobre I2. Mas vamos trabalhar aqui com o primário. Olha, se ele vê V1 sobre I1, quem é V1? V1 sobre V2 é igual a A. Logo, V1 é AV2. E 1 sobre 2 é igual a 1 sobre A. Logo I1 é igual a I2 sobre A. Dividindo aqui, eu tenho que A ao quadrado, V2 e 2. Ora, V2 e 2 nada mais é do que a minha impedância do secundário. A impedância secundária é V2 sobre I2. Ora, então, o que o primário vê, preste atenção agora. Preste atenção agora para entender. O que o primário vê, ele vê a impedância do secundário vezes A ao quadrado. E quem é A? N1 sobre N2. Então, ele vê Z vezes N1 sobre N2 ao quadrado. Tá bom? Então, o que o primário vê, é isso aqui, ó. Isso aqui é o que o primário vê, ó. A ao quadrado Z. E o transformador? Não precisa. O primário vai ver a impedância do secundário vezes A ao quadrado. O transformador some. Tá bom? Então, essa aí foi a maneira mais didática que eu pude demonstrar para facilitar o conhecimento dos senhores. Então, é a forma como o primário enxerga. O primário vai enxergar só uma impedância vezes a relação de espiras ao quadrado. Tá bom? Isso é o que o primário vê. Então, isso aqui é importante. Então, desse conhecimento surge o conceito de reflexão. Ora, como Z1 é Z2 vezes A ao quadrado, que é N1 sobre N2 ao quadrado, né? Se eu tiver uma impedância aqui no secundário, basta eu refletir para o primário. Como é que eu vou refletir? Z1 é Z2 vezes A ao quadrado, onde o A é N1 sobre N2. Tá bom? Então, eu pego essa impedância do secundário e reflito para o primário. O circuito fica sendo esse aqui, ó. Olha como é fácil. Aí você trabalha só com esse circuitozinho aqui. Você vai trabalhar só com esse circuito. Tá bom? Então, eu acho que com isso aqui nós fechamos esse entendimento de relações entre o primário e o secundário. Agora vamos fazer um exercício de aplicação. Um exercício de aplicação. Um transformador abaixador tem do lado de alta tensão AT alta tensão 800 espiras e no lado de baixa tensão 100 espiras. Uma tensão de 240 volts é aplicada ao lado de alta tensão, enquanto uma carga de 3 ohms é aplicada ao lado de baixa. Calcule corrente e tensão secundária
corrente primária impedância de entrada do primário por meio de V1 sobre I1 e a mesma impedância por meio do conceito de reflexão da impedância do secundário. Então, a primeira coisa que você tem que fazer numa questão dessa é desenhar a figura. Em elétrica, você tem que desenhar. Né? Às vezes, engenharia elétrica é uma engenharia mais difícil do que a mecânica, do que a civil, porque você não consegue ver e a gente, às vezes, usa a visão. Né? Quando você vê uma coisa, você assimila melhor. O cérebro parece que, quando você toca na coisa, pega, né? Você está vendo ali, parece que você consegue ter um melhor entendimento. A elétrica, como a gente não consegue ver os elétrons, né? A gente circulando, a gente tem que usar um aparelho de medição para ver, mas você não tem aquele sentimento do tato, né? Então, como a gente não tem um sentimento do tato, a gente desenha para a gente visualizar melhor, entender melhor as coisas. Então, esse aqui é o lado de alta tensão, esse aqui é o lado de baixa tensão. Relação de espiras do primário é 800, relação de espiras do secundário é 100. Tudo isso aqui foi dado na questão. Alta tensão tem 240 volts e aqui eu tenho uma carga de 3 ohms. Primeira pergunta, qual é a tensão V2 do secundário? Desculpa. Então você vai aplicar a relação V1, V2 igual a N1 sobre N2. Tá? O V1 é 240, o V2 é que eu quero achar, o N1 é 800, o N2 é 100. Tá? Então o V2 fica V1 sobre 240 sobre V2 é igual a 8. Então V2 é 240 sobre 8, que é 30 volts. Tá? Então apliquei aquela expressãozinha V1 sobre V2 igual a A. Para achar o I2, eu tenho a tensão do secundário, que é 30, e tenho a resistência, que é 3. Então, I2 é 30 sobre 3, dá 10 amperes. Ok? Agora eu quero calcular a corrente do primário, essa corrente do primário. Vou usar a relação I1 sobre I2 é igual a 1 sobre A, que é N2 sobre N1. O N2 é 100, o N1 é 800, 100 dividido por 800 dá 1 sobre 8. Então, o I1 é o I2 sobre 8, que dá 1,25 ampere. Até aqui? Então, vamos calcular agora a impedância vista do primário. Impedância vista do primário. A impedância vista do primário pode ser calculado como V1 sobre I1. É o que ele quer calcular. Ele quer calcular como sendo V1 sobre 1. Foi o que a gente viu, né? O que é que o observador aqui vai ver? Ele vai ver essa tensão sobre essa corrente. Olha, a tensão é 240. Corrente do primário é 1,25. 240 sobre 1,25 vai dar 192 ohms. Outra maneira de calcular, agora pela reflexão de impedância. Na impedância do primário é igual à impedância do secundário vezes A ao quadrado. Aqui é 3. O A a gente já calculou, que é N1 sobre N2, que é 8. Então dá 3 vezes 8 ao quadrado, será de 192 ohms. Então você pode calcular a impedância vista do primário por aqui, que é o conceito inicial, ou pegando a impedância do secundário e refletindo para o primário, que é esse segundo item aqui. Tá bom? Então, esse conceito aqui, esse problema aborda todas as relações, tensão e corrente, e ainda a reflexão da impedância do secundário para o primário. Vocês veem que as formas são simples e promovem um fácil entendimento das transformações. Uma aplicação 2,
Um alto-falante tem impedância de 8 ohms, interna de 400 ohms. Determine qual a relação de transformação que irá casar com as duas impedâncias, de forma que tenha a máxima transferência de potência. Então, mais uma vez, vamos desenhar para a gente entender. Eu tenho uma fonte de tensão aqui, fonte de tensão alternada. E essa fonte tem uma impedância de 400 ohms. E aqui eu tenho um boca de ferro, né? Um boca de ferro. Vou desenhar meu boca de ferro assim. Meu boca de ferro. Esse aqui é 400 ohms. E aqui esse boca de ferro tem resistência de 8 ohms. Olha, vocês já estudaram que para ocorrer a máxima transferência de potência, essas impedâncias aqui têm que ser iguais. Foi isso? Eles aprenderam? Então, como não são iguais, eu não vou ter que a máxima transferência de potência. Então, ele está perguntando, poxa, qual é o transformadorzinho que eu ponho aqui? Qual é o transformadorzinho que eu ponho aqui? De forma que eu tenha a máxima transferência de potência. Tá bom? Então, ele quer responder a seguinte pergunta. Qual é o transformadorzinho que eu coloco aqui? Qual é o transformadorzinho que eu coloco aqui? Vou botar minha boca de ferro aqui agora, aqui, ó. Pronto. Aqui é N1. Aqui é N2. Isso aqui é o boca de ferro. Tem 8 ohms. Então, eu colocando transformação aqui N1 sobre N2. Tá bom? Então, agora eu quero transformar esse 8 ohms na máxima transferência de potência. Eu quero fazer o 8 ohms virar igual a 400, ó. 400 ohms. Ele pergunta, qual é a relação, né? Qual é a relação de transformação N1 sobre N2 que eu consigo transformar esse 8 ohms em 400 ohms? Então, qual é a impedância do primário aqui, refletida do secundário, que vai tornar igual a 400 ohms? Então, Z1 é o Z2, que é 8, sobre N1 sobre N2, vezes N1 sobre N2 ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 400, porque eu quero que essa impedância aqui, quando ela vier refletida para o primário, que ela seja igual a esse camarada aqui, ó. Aí eu vou ter a máxima transferência de potência, tá bom? Então, fazendo 8 sobre N1 sobre N2 ao quadrado é igual a 400. Então, fazendo essas contas aqui, N1 sobre N2 dá mais ou menos 7. Então, a relação entre 1 e N2 pode ser 14 aqui, 2 aqui, né? De forma que 14 sobre 2 é 7. E essa divisão aqui tem que dar 7. Então, o N1, né, é o N2 vezes 7. Tá? Uma das respostas é 7 para 1, ou 14 para 2, e aí vai. Tá bom? É uma questão simples, mas que envolve o conceito de máxima transferência de potência, com casamento de impedâncias. Vamos para a terceira aplicação, que agora a gente entra em transformador trifásico. Tá? Essa aqui talvez seja o ponto mais importante da aula de hoje. Então, muita atenção aqui agora, tá? Muita atenção aqui agora. Então, eu tenho aqui um transformador ligado em Y, ou estrela. Por quê? Porque o neutro está aqui, ó. Ponto comum, neutro. Tem ponto comum, então é Y. Ponto comum, então é Y. Então, a transformação Y, né? Y. Então, aqui eu tenho um V do linha, que é a tensão de linha.
tensão entre linhas, e tem uma corrente de linha, que no Y a corrente de linha é igual a corrente de fase. Aqui eu tenho a relação N1, N2, e ele está perguntando, ó, qual é a tensão de linha e qual é a corrente de linha do secundário. Então vamos lá, como é que eu resolvo isso? Em primeiro lugar, eu vou achar a tensão de fase. Por quê que eu vou achar a tensão de fase? Porque a relação N1 e N2 é entre o quê? Entre espiras, pessoal. A relação N1 e N2 é entre essa espira aqui e essa aqui, ó. Tá? Não é entre a tensão de linha e essa aqui, é entre as espiras. Então vamos lá. Essa tensão de fase aqui é o V de linha sobre raiz de 3, da conhecimento da ligação Y. Tá bom? Logo, a tensão do secundário, quem é? É V de linha sobre raiz de 3, V sobre A, né? Por quê? Porque está lembrado que V1 sobre V2 é igual a A. Então, o V2 é o V1 sobre o A. A tensão do secundário é igual à tensão do primário dividido por A. Então, peguei a tensão do primário e dividi por A. Até aqui, tudo bem. Agora, vamos calcular a tensão de linha do secundário. A tensão de linha do secundário é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, o raiz de 3 some e fica V do linha sobre A. Tá bom? E a corrente 2 fica sendo como? Ora, I1 sobre I2 é igual a 1 sobre A. Não é isso? I1 sobre I2 é igual a 1 sobre A. Logo, I2 é A vezes o I do primário. Então, essas relaçõezinhas aqui, vocês têm que saber entender e fazer, porque vai ser cobrado dos senhores isso aqui. Isso aqui vai ser exigido dos senhores. Vamos dar mais um exemplo para fixar isso? Eu tenho agora um delta-delta, uma ligação delta-delta, né? Coloquei aqui as três bobinas, delta-delta. No delta, a tensão de linha é igual a tensão de fase. Então, tensão de linha é V, tensão de fase é V. Certo? Então, se essa tensão aqui é V, quanto é que essa tensão aqui nessa bobina? É V sobre A, porque a transformação é entre as espiras. Então, V1 sobre V2 é A, então V2 é V1 sobre A. Então, essa tensão aqui, na fase, é V sobre A. Olha, mas no delta, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Então, a tensão de linha é V sobre A. Né? V sobre A. Tá bom? Esse é o espírito, Aqui, se a minha corrente de linha é I, a minha corrente de fase vai ser quem? Aí, no delta, o I do fase é o I de linha sobre raiz de 3, ó. I do linha sobre raiz de 3. Logo, a corrente no secundário, né? Vai ser quem? I1 sobre 2 é 1 sobre A. Logo, I2 é A vezes I1. Então, a corrente do secundário é a corrente do primário vezes o A. Tá bom? Aí você já achei a corrente da fase e a tensão da fase. Tensão da fase, tensão de linha. Porém, a corrente de linha não é igual à corrente de fase. A corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase. Então, raiz de 3 vezes isso aqui vai dar A vezes I. Tá vendo como é fácil? Mas tem que fazer numa sequência. Senão você erra. Vamos para mais um desafio. Agora eu tenho uma ligação Y delta. No caso aqui eu só botei só uma bobina, tá? Para não carregar a figurinha de muita bobina. Tá? Eu tenho um Y aqui e tenho um delta aqui. Então, a minha tensão de linha é V
entre linhas. Isso quer dizer que a tensão de fase é o V' sobre raiz de 3. Aí eu vou calcular a relação de transformação entre as bobinas. Continua sendo a mesma, N1 sobre N2 igual a A, tá? N1 sobre N2 igual a A. Então, V1 sobre V2 é igual a A. Então, V2 é o V1 sobre A. Então, a tensão aqui, nessa bobina, é essa tensão aqui sobre A. É V raiz de 3 sobre A. Como a tensão de fase é igual à tensão de linha, aqui também vai ser V sobre raiz de 3A. Então, a tensão a gente já matou. Vamos para a corrente. No Y, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, se eu desço aqui, I, aqui vai ser o quê? I1 sobre 2 é igual a 1 sobre A. Logo, I2 é A vezes I. Então, eu faço a transformação da corrente que passa aqui para a corrente que passa aqui, A vezes I. Ora, como a corrente de linha não é igual à corrente de fase, a corrente de linha é raiz de 3 vezes o I do fase, então aqui é raiz de 3 A vezes o I. Tá bom? Então essa aqui é a ligação Y delta. Ainda tem mais uma, ó, delta Y. Vamos fazer até massificar na mente, não tem como errar. Não tem como errar. Então eu tenho aqui uma tensão de linha. Essa tensão de linha no delta é igual à tensão de fase, tá? Logo, a transformação de uma bobina para outra vai ser V sobre A, porque V1 sobre V2 é igual a A, então V2 é igual a V1 sobre A. Então, a transformação aqui, a tensão de fase é V sobre A. Logo, a de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase, raiz de 3V sobre o A. Vamos analisar a corrente. Corrente de linha é I, corrente de fase é I sobre raiz de 3. Ligação delta. Olha, se aqui é I sobre raiz de 3, a corrente nessa fase é quanto? A vezes I sobre raiz de 3. Por quê? Porque I1 sobre I2 é igual a 1 sobre o A. Logo, o I2 é A vezes o I1. Então, essa corrente que passa na fase é A vezes I sobre raiz de 3. Como essa corrente da fase na ligação Y é igual à corrente de linha, a corrente de linha é igual à corrente de fase. A vezes I sobre raiz de 3. E o YY? Aí o YY eu vou deixar como exercício para que os senhores possam fazer agora nesse nosso segundo momento da aula, tá bom? O YY é o caso mais fácil que tem, então eu fiz todos os casos mais difíceis e deixei o YY para que os senhores possam fazer como exercício. Palavra de reflexão, mente quebrar, momento técnico. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se estudar direitinho, tenho certeza que Deus vai abençoar aí todos vocês e o êxito vai ser grande para todos. Então, eu estou encerrando essa aula, esse primeiro tempo da aula, e agora a gente vai tirar dúvidas. Nós vamos tirar dúvidas por meio do Zap, tá bom?